Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre economia e esta semana vamos abordar a temática de jogos de sorte ou azar. Eu vou-vos falar sobre um pouco sobre o que é que são jogos de sorte ou azar, quais são aqueles que existem neste momento, mais especificamente no nosso país, em Portugal, e como se pode jogar neles. Os jogos de sorte ou azar nunca devem ser vistos como investimento, devem ser vistos sempre como um divertimento que pode ser feito e nunca usado até determinada fase em que poderá ser considerado um vício. Não. E jogos de sorte ou azar poderão ser alguns dos seguintes. Jogos de casino, em que dentro do casino temos alguns jogos, como por exemplo roleta, temos por exemplo o jogo Blackjack 21, temos as slot machines, temos ponto banca, temos pequeno e grande, temos vários tipos de jogos. Estes foram apenas alguns. Depois temos outros jogos que podem envolver cartas, jogos de cartas que também são jogados com apostas, que também podem ser vistos como jogos de sorte ou azar. Se bem que os jogos de cartas poderão ter uma outra componente. Existe nomeadamente um jogo de cartas que é o Poker, mais especificamente o Poker Texas Hold'em, que muito bem estudado, porque é um jogo que não depende exclusivamente da sorte, depende de uma análise de personalidade das pessoas, saber em certas alturas fazer actos que façam com que se faça pensar que não se tem determinado jogo, quando na realidade se tem, ou seja, fazer o chamado bluff. E bem estudado, poderá não ser visto aqui como um jogo de sorte ou azar, no entanto tem sempre uma vertente de sorte, obviamente. É um jogo que tem uma vertente de sorte, pelo menos em uma certa percentagem. Mas voltando então aqui aos jogos de sorte ou azar, temos então os jogos de casino, eu já enumerei aqui alguns. Temos também os jogos de lotaria. No nosso país temos, por exemplo, a lotaria clássica e a lotaria popular. São jogos habitualmente com sorteios semanalmente, em que se pode comprar um bilhete com determinado número, é sorteado determinado dia da semana e podemos ter um número semelhante àquele que saiu ou aproximado e com isso ter um respectivo prémio. A lotaria, no nosso país, no momento, a lotaria popular é um pouco mais barata que a clássica. A popular está a custar entre cerca de 2 e 3 euros. A lotaria clássica poderá custar 5, 10, 15 euros, depende da semana em si e do festejo que se estiver a celebrar com essa lotaria. Ou seja, temos então, recapitulando, jogos de casino, que são vários tipos de jogos dentro de um casino. Temos também os jogos de lotaria clássica e lotaria popular. Temos também aquele que é provavelmente um dos mais jogados a nível nacional, que é o Euromilhões, que é jogado e partilhado com outros países aqui da Europa. Portugal é um desses países, em que o primeiro prémio poderá situar-se entre 15 milhões de euros, poderá chegar a 50 milhões de euros, 70 milhões de euros, depende da acumulação de prémios. Associado a esse Euromilhões tem um sorteio que é nacional. O Euromilhões é europeu, mas tem associado a um jogo nacional, que é o milhão. Ou seja, existe 1 milhão de euros que é sempre contemplado para uma chave de todas as chaves que são jogadas. Ou seja, vamos imaginar que existem 1 milhão de apostas em território nacional. Desse 1 milhão, sabe-se que há uma pessoa que vai receber especificamente 1 milhão de euros. Obviamente que isso também não será 1 milhão de euros, será 1 milhão menos 20%, porque o Estado português fica com 20% do valor em valores de prémios superiores a 5 mil euros, ou seja, a pessoa iria receber 800 mil euros, relativamente a essa aposta. Temos então Euromilhões e milhão. Temos depois também o Totoloto, que é um jogo um pouco mais antigo, que também é de sorte ou azar, são sorteados números, e se tivermos esses números, ou um maior número de números daqueles que saíram, podemos ter determinado prémio. E temos também, por exemplo, o Totobola, que é um jogo em que se aposta em resultados de equipas, em determinada quantidade de resultados de equipas, e se acertarmos em todos temos primeiro prémio, se acertarmos em todos menos um teremos segundo prémio, todos menos 3 terceiro prémio. Eu sei que há pelo menos 3 prémios, não tenho a certeza se há mais neste momento, que já houve ligeiras alterações.
Falemos então de alguns jogos. Depois temos outros que são jogos mais em que se consegue saber o resultado mais instantaneamente, que são as raspadinhas. Ou seja, eu ao comprar uma raspadinha numa tabacaria, por exemplo, numa papelaria, posso raspar com uma moeda e se aquilo que eu raspar, a área de jogo que eu raspar tiver determinadas condições, normalmente é, por exemplo, 3 valores iguais ou um símbolo ser igual a outro, depende da raspadinha em si, eu ganho um determinado valor em que posso, na própria local onde compro a raspadinha, trocar a raspadinha por dinheiro. As taxas de retorno desse jogo de raspadinhas depende sempre do jogo, depende do valor da raspadinha, mas poderão ir desde os 3,5 a 4,5, 5. Ou seja, quer isto dizer que, vamos imaginar que eu comprava 4 raspadinhas, quer dizer que se fosse uma taxa de 4, em 4 raspadinhas havia uma que tinha prémio, as outras 3 não teriam. Aproximadamente isto. Isso então em relação às raspadinhas. Depois existem, obviamente, jogos que vocês podem jogar online, podem jogar casino presencialmente, nos próprios casinos e também online. E, tal como alguns jogos de cartas, existem também as salas de apostas também online que vocês podem apostar em jogos seja de futebol, seja de ténis, seja de voleibol, seja de hóquei patins, seja de basquetebol, de vários desportos em que vocês apostam num resultado e, consoante o resultado que acontece, vocês podem, relativamente ao valor que apostaram, ter uma taxa de 1,2 ou 1,5, seja o que for, apostam 10 euros. Se for 1,5 têm 15 euros, ou seja, lucraram 5 euros. Ou seja, podem apostar valores, obviamente que há um mínimo e um máximo, apostam e podem ter algum retorno. Ou seja, casas de apostas, eu não vou para já referir nenhuma em específico, mas existem várias que podem ser usadas para se apostar. Isto são, lá está, jogos de sorte ou azar. Estes jogos em que se apostem em equipas pode também não ter tanta vertente de sorte ou azar, porque nestes jogos há uma componente humana associada, ou seja, nós podemos consultar o histórico das equipas de resultados anteriores e poder, através de uma análise estatística, conseguir prever o resultado que vai acontecer. Ou seja, existe sempre uma percentagem de sorte, mas no entanto, se eu analisar todo o histórico, consigo fazer uma previsão daquilo que pode ou não acontecer e ter mais probabilidades de ganhar. Mas no entanto é visto também como um jogo. Isso então relativamente a jogos de apostas em casas online de desportos. Depois obviamente que há apostas também não necessariamente no nosso país, mas por exemplo apostar determinado valor em determinadas corridas de animais, por exemplo corridas de cavalos em que se aposta determinado valor, se o cavalo conseguir ganhar a corrida também tem-se um retorno maior do valor. Ou seja, há as apostas presenciais e as digitais online para jogos daqueles que eu falei inicialmente e também destes, por exemplo, presencialmente como corridas de cavalos. Ficaram aqui com algumas ideias sobre jogos de sorte ou azar, outros jogos que poderão não ter tanta a componente de sorte ou azar, mas que existem para ter bons resultados, sempre uma análise estatística de resultados anteriores para se conseguir ter algum lucro, mas isto é do tipo de jogos que uma pessoa, na minha perspectiva, obviamente que pode haver pessoas a ganhar dinheiro com isto, usando determinados algoritmos já bastante estudados. No entanto, na minha perspectiva, eu acho que este tipo de jogos devem ser vistos como um divertimento e não como um método de investimento para ter rentabilidade. Então, tal como disse, isto é apenas a minha opinião, estes jogos que eu falei devem ser vistos como entretenimento e não para ganhar dinheiro. Só para pessoas mesmo muito experientes em determinados tipos de jogos que eu falei aqui, não em todos. É o exemplo do póquer, que com muita experiência poderá se rentabilizar melhor a jogadores profissionais de póquer, e isso pode ser visto até como uma profissão. Nesse aspecto poderá ser uma maneira de rentabilizar algum dinheiro, mas eu não aconselho assim propriamente, porque é preciso mesmo muita experiência e o jogar online é diferente do jogar presencialmente. Há que adotar filosofias diferentes e estudar muito bem os adversários. Mas provavelmente falarei mais tarde sobre este jogo do póquer. Para já, queria-vos então só falar então sobre estes jogos, a maioria deles considerados de sorte ou azar, para vocês terem aqui uma ideia daquilo que devem fazer como divertimento, pontualmente, sempre definindo um valor máximo que vocês estão dispostos a
usar para se divertirem e não nunca ultrapassar esse valor. É uma técnica, ou seja, vamos imaginar que vocês querem ir com os amigos, divertir-se ao casino e jogar um pouco, definam antes de sair, eu vou gastar, por exemplo, 20 euros. Gastam os 20 euros, se ganharem alguma coisa, normalmente não acontece, normalmente até são nas primeiras vezes que se ganha, curiosamente, mas se ganharem alguma coisa, muito bem, se perderem os 20 euros, não joguem mais. Isto é um conselho que eu deixo aqui, obviamente que vocês podem usar a estratégia que quiserem, mas principalmente aquilo que eu gostaria de deixar aqui em análise é usem estes jogos para se divertirem, para aproveitarem e não como investimento. Como investimento económico, na minha perspectiva, não é uma boa opção. Obrigado e vemo-nos então num próximo vídeo. Deixo-vos aqui então o Rei de Copas a despedir-se aqui do vídeo. Obrigado e adeus!